Olá, vou retornar aqui com esse vídeo os vídeos a respeito da história da física. Em particular, eu estou recomeçando isso com uma roupagem nova em relação aos vídeos que eu estava fazendo anteriormente, porque eu fui professor dessa disciplina durante alguns períodos e eu produzi esses slides e aí eu estou adaptando eles agora para o YouTube. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou voltar um pouco em alguns dos vídeos que eu já fiz, agora organizando isso de forma que a cronologia fica mais clara, né? A cada vídeo eu vou abordar um século diferente, né? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre Tales de Mileto, aqui no século VII a.C. Algumas das descobertas dos autores que eu irei citar ao longo dessa série de vídeos, a data em que aquela descoberta foi realizada, ela é muito imprecisa, né? Até porque algumas coisas não são descobertas do dia para a noite, né? Leva-se anos até que se chega no veredito sobre algo, né? Então, por isso, eu achei que talvez ficasse mais fácil de compreender se nós levássemos em consideração não a data possível da descoberta, mas a data de nascimento do seu autor. Porque assim a gente não perde um pouquinho da ordem cronológica, a gente sabe mais ou menos quando aquilo foi descoberto, e também não fica se prendendo demais a possibilidades de datas, né? Que isso poderia ficar bem confuso. Então eu achei que essa seria uma boa maneira de organizar essa série de vídeos. Se você não concorda, pode botar aí nos comentários que eu posso estar adaptando isso para um outro tipo de formato, né? Pois bem, mas não é porque eu estou no século VII a.C. que eu vou me prender a ele, né? Aqui e acolá eu vou citar autores, como vou fazer nesse vídeo agora, de outros que nasceram em outros séculos, né? Então, para começar, antes de mais nada, né, eu queria citar alguns modelos de mundo. E o que eu quero dizer com isso, né? Como é que as civilizações diferentes acreditavam que era o universo, né? O todo em que nós estamos inseridos, né? Há algumas civilizações, por exemplo, grego-romana, egípcia, Mesopotâmia e mesopotâmicos, né, que acreditavam que a Terra era uma espécie de disco, né, plano, cercado por um tipo de abóbada. E essa abóbada teria os corpos celestes, né? O Sol, a Lua, as estrelas, os planetas, que ficariam girando conjuntamente com a abóbada, né? Bom, tem um modelo atribuído aqui aos hindus, né? Em que a Terra é um tipo de prato que fica inclinado equilibrado sobre elefantes, que fica sobre uma tartaruga gigante que fica voando aí pelo universo, né? E há o modelo da mitologia nórdica em que a Terra faz parte da árvore da vida, enfim. Eu não quero entrar em detalhes sobre a história desses modelos, até porque eu não sei, não é meu interesse. O que eu quero falar aqui não é sobre a história necessariamente desses modelos, mas mostrar que naquela época, mais ou menos aqui no período do próprio Tales de Mileto, que é o principal personagem que eu irei citar no vídeo de hoje, as pessoas já acreditavam que a Terra era plana. Não só o próprio Tales de Mileto, mas também Demócrito e Anaxágoras, né, dois grandes pesos aí da filosofia natural. Mas mais ou menos naquela mesma época também havia quem já acreditasse que a Terra, no caso, teria um formato esférico, entre eles Pitágoras, Aristóteles e Erastótenes. Ok, então existia esses dois modelos de mundo, né? O modelo da Terra plana e o modelo da Terra esférica. Só passando aqui o slide, vamos falar um pouquinho sobre eletricidade, né? Bom,
mais ou menos nessa mesma época também, já se usava como joia uma pedra, um tipo de cristal que era formado por âmbar. Âmbar é uma seiva de uma determinada árvore que quando você corta uma árvore, às vezes sai uma seiva, né? Essa seiva, ela, em contato com o ar, ela rapidamente endurece. E o âmbar é essa seiva endurecida ao longo de muitos séculos, né? Fica essa pedra brilhante que vocês estão vendo aqui. Acontece que muitos nobres usavam essas joias sobre as roupas. E quando elas atritavam com as roupas, né, elas acabavam ficando eletrizadas, né? Elas tinham o curioso fenômeno de atrair poeira. Ficava grudando pequenos pedacinhos de poeira em torno dela, né? Quando ela estava eletrizada. Então esse foi possivelmente, né, os livros de história da física apontam como uma possível origem da palavra eletricidade, né? Se não me engano, electro significa, é uma forma de dizer âmbar, né? Não lembro agora se é do grego, mas enfim, detalhes à parte. Um pouquinho sobre a história do magnetismo. Agora, sim, aqui eu finalmente cito Tales de Mileto. Foi um matemático, astrônomo e filósofo grego que viveu aí no século VII a.C. Eu vou estar sempre apresentando mais ou menos dessa forma, né? Quando possível, uma foto que representa um indivíduo, ou foto, desenho, ou escultura, enfim, algo que o representa reconhecidamente na literatura. Aqui uma pequena apresentação dele, o que ele foi, né? E a data em que ele nasceu, a data que ele faleceu e quantos anos em média ele viveu, né? Bom, acontece que Tales é atribuído a Tales de Mileto um dos primeiros registros sobre as propriedades magnéticas dos materiais. Na verdade, sobre isso há autores que divergem e eu vou já citar o porquê, sobre o fato de Tales realmente ter sido um dos primeiros a fazer essa documentação das propriedades magnéticas dos materiais magnetizados encontrados na natureza, né? Há quem diga, né, entre os historiadores, que na província de Magnésia havia uma pedra que ela era capaz de atrair objetos metálicos. Então, por causa dessa pedra ter sido descoberta na província de Magnésia, ela recebeu o nome de magnetita, né? Traduzindo aqui para o português. Bom, além de atrair objetos metálicos, ela tinha a capacidade de atrair ou repelir outras pedras magnetizadas, né? Essas pedras de magnetita, que são encontradas na natureza de forma magnetizada, né? Pois bem, por isso, e pelo fato de que na filosofia de até então acreditava-se que tudo aquilo que move a si mesmo, que é capaz de mover a si mesmo sem influência de outros, é um ser vivo. E como a pedra ela se mexia sem que ninguém tocasse nela, obviamente, né, quando uma outra pedra magnética ou um objeto metálico se aproximava, então eles acreditavam que na verdade essa pedra estava viva, e por isso ela também recebeu essa alcunha, né, esse nome de a pedra com alma. E a propósito, tem um livro sobre a história do magnetismo que tem exatamente esse nome, A Pedra com Alma, e eu recomendo muito que vocês tiverem a oportunidade, leiam, né? Bom, como eu falei, os historiadores da física, nem todos eles atribuem a Tales de Mileto o primeiro registro das propriedades magnéticas de um material, né? Há uma história sobre um poema chinês contando que um
é uma história fictícia, né, mais datada aí mais ou menos do século... opa, aqui a data tá errada, né? Mas é um milênio mais ou menos antes de Cristo, em que nesse poema um determinado imperador estava sendo perseguido por um exército inimigo e ele estava recuando, estava fugindo, né? Porque ele não tinha condições de se defender com seu exército, e em um determinado momento eles ficaram presos numa neblina muito densa, e não tinham como se orientar, eles não sabiam que direção tomar, porque a neblina estava muito pesada mesmo, né? E nesse poema conta-se que ele usou uma espécie de colher, uma pedra que ficava equilibrada sobre um tipo de prato, né? Algo mais ou menos como nessa figura aqui. E essa colher, ela sempre apontava numa mesma direção. E através dela, o imperador conseguiu encontrar o caminho que ele deveria seguir. Bom, o que é interessante é que esse poema ele é datado muito antes dos registros de Tales de Mileto. Então, por isso que alguns autores acreditam que essa história é tão condizente com um aspecto que hoje seria uma bússola primitiva, que provavelmente essa história não é totalmente fictícia, há algo de verdadeiro nela. Então, por isso, alguns autores acreditam que o primeiro registro sobre as propriedades magnéticas se deu na China e não na Europa. Bom, seja como for, voltando aqui a falar sobre a história da astronomia, né? Falamos sobre o modelo de mundo. Uma outra descoberta de Tales de Mileto é que ele é famoso por ter previsto os eclipses solar. Veja, o eclipse em muitas culturas naquele tempo, e até hoje em algumas, ele é visto com algum tipo de interpretação teológica relacionada a Deus, né? É um fenômeno que é um tipo de comunicação que Deus tem com os homens, e a capacidade de um indivíduo de prever que um fenômeno desse pode acontecer, ela foi surpreendente, né? Na época, essa previsão é considerada uma das primeiras aplicações do conhecimento astronômico para ver um evento natural, e é um marco importante na história da ciência. E, bom, obviamente tem muitas outras coisas que eu poderia estar citando sobre Tales de Mileto, Demócrito, e, enfim, esses que foram mencionados no vídeo de hoje. Mas para esse vídeo não ficar longo demais, eu vou fazer uma série de vídeos, como eu falei, cada século eu vou trazer novos pensadores, e a gente vai caminhando naquela linha do tempo que eu coloquei no primeiro slide, né? Eu não sei se você gostou ou não do vídeo. Se tiver gostado, por favor, deixa o like. Se não, pode deixar o dislike. Coloque no comentário o que você acha que eu posso melhorar, o que ficou legal, o que eu preciso manter. E muito obrigado pela sua atenção, e fique com Deus.